O som dos cascos corta o silêncio. O vento quente levanta a poeira. E o Brasil está prestes a mudar para sempre. Às margens de um rio aparentemente comum, um homem hesita por alguns segundos. Seu olhar carrega mais do que decisão, carrega dúvida, pressão e destino. Esse homem é Dom Pedro I. Mas o que realmente aconteceu naquele momento? O que ninguém te conta é que aquele famoso grito pode não ter sido apenas coragem. Pode ter sido medo, pressão ou uma jogada política. Enquanto a história oficial fala em heroísmo, os bastidores revelam tensões, conflitos e interesses que poucos conhecem. O Brasil estava dividido. Portugal exigia controle. E o tempo estava se esgotando. Mas por que ele decidiu agir naquele instante? E se aquela decisão tivesse sido diferente, o Brasil de hoje existiria da mesma forma? Essa não é apenas uma história sobre independência, é uma história sobre poder, escolhas e consequências. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir que nem tudo é exatamente como te contaram. Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a história do Brasil. Às margens do rio Ipiranga, o silêncio foi quebrado por uma decisão que atravessaria séculos. O grito de Dom Pedro I ecoou como símbolo de liberdade. Mas o que ninguém te conta é que aquele momento estava longe de ser simples. Havia tensão, pressão e um país à beira do colapso. Mas será que foi realmente um ato de coragem ou uma resposta desesperada diante de um cenário que já não podia ser controlado? O mais surpreendente é que aquele instante carregava muito mais dúvidas do que certezas. Antes de se tornar imperador, Dom Pedro I já vivia dividido entre interesses conflitantes. Portugal exigia submissão, enquanto o Brasil clamava por autonomia. Só que o problema é que qualquer decisão poderia desencadear consequências irreversíveis. Nos bastidores, alianças eram frágeis, pressões aumentavam e o tempo estava se esgotando. Mas por que ele decidiu ficar? E o que realmente estava em jogo naquela escolha? O que ninguém te conta é que o futuro do Brasil dependia de um homem que ainda tentava entender seu próprio papel na história. A independência foi celebrada como um marco histórico, porém, por trás da vitória, existiam interesses, estratégias e ambições pessoais. Dom Pedro I não era apenas um libertador. Ele também era um líder, tentando consolidar poder. Mas até que ponto suas decisões foram guiadas pelo desejo de libertar o Brasil? E até que ponto foram motivadas por controle e influência? O mais surpreendente é que a linha entre heroísmo e ambição é muito mais tênue do que parece. E talvez essa história não seja tão simples quanto nos ensinaram. Toda escolha tem um custo. Após o grito, vieram os conflitos, as pressões políticas e as consequências inesperadas. O Brasil estava livre, mas não estava em paz. Porém, será que tudo isso poderia ter sido evitado? Ou o país já caminhava inevitavelmente para esse destino? O que ninguém te conta é que a independência não resolveu os problemas. Ela apenas deu início a novos desafios. E talvez o verdadeiro impacto daquela decisão só tenha sido entendido muito tempo depois. Independência ou ambição? O lado oculto de Dom Pedro I que ninguém te contou. No início, Dom Pedro I parecia apenas um jovem pressionado entre dois mundos. Portugal exigia seu retorno imediato, mas o Brasil já não aceitava mais ser controlado. Mas o que realmente passava pela mente daquele príncipe era dever ou desejo de poder. O problema é que sua decisão de ficar não foi apenas política, menos foi pessoal, intensa, quase impulsiva. O que ninguém te conta é que ali começava um jogo perigoso. Um passo em falso poderia custar tudo. E se ele estivesse apenas tentando provar algo para si mesmo? Às margens do rio Ipiranga, nasceu um dos momentos mais famosos da história. Mas será que ele aconteceu como nos contaram? O mais surpreendente é que existem dúvidas, versões diferentes, bastidores pouco revelados. Mas e se aquele grito não tivesse sido um ato de coragem e sim de pressão extrema, cercado por conflitos, ameaças e decisões urgentes? Dom Pedro I talvez não tivesse escolha. Ou tinha? Essa é a pergunta que permanece. Foi independência ou apenas o início de algo muito mais complexo? Depois da independência,
veio o poder, mas junto com ele vieram também os erros. Só que ninguém estava preparado para o que aconteceria nos bastidores. Relações polêmicas, como com Domitila de Castro, começaram a manchar sua imagem. O problema é que o imperador não era apenas líder, era humano, impulsivo, contraditório. E o mais surpreendente é que suas escolhas pessoais começaram a afetar diretamente o país. Mas até onde vai o limite entre vida privada e responsabilidade pública? E se esses erros tivessem acelerado sua queda? Com o tempo, o apoio desapareceu, críticas aumentaram e o império começou a ruir. Mas o que levou Dom Pedro I a abdicar do trono? Foi fraqueza, estratégia ou inevitável? O que ninguém te conta é que sua saída não foi apenas política, menos foi profundamente emocional. Um homem que conquistou um país agora deixava tudo para trás. E se tudo isso pudesse ter sido evitado? Ou talvez esse fosse sempre o destino? No fim, fica a dúvida. Ele foi um herói ou alguém consumido pelas próprias escolhas? Às margens do rio Ipiranga, sob a luz dourada de um fim de tarde, um grito ecoou e mudou para sempre o destino de um continente. A independência foi proclamada, mas o brilho da coroa trazia consigo o peso de uma realidade complexa e desafiadora para o novo imperador. O Brasil nascia como um império, mas a unidade nacional seria testada por crises políticas e sociais que começavam a surgir no horizonte. No palácio, Dom Pedro I encontrava-se isolado. O monarca impetuoso agora lidava com a frieza dos ministros e as tensões do poder absoluto. Nas ruas do Rio de Janeiro, o entusiasmo popular dava lugar a protestos e panfletos que questionavam a autoridade do libertador. A frustração do imperador era visível em cada gesto. Pressionado por todos os lados, ele via sua popularidade desmoronar rapidamente. Mas não era apenas a política que abalava seu trono. Sua vida pessoal e escândalos amorosos alimentavam sussurros da corte e do povo. O envolvimento com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, tornou-se um símbolo de sua imprudência e distanciamento da imperatriz Leopoldina. Os olhares de julgamento da nobreza e a fúria da oposição liberal criavam um clima insustentável para o homem que outrora fora herói. Sentindo o cerco se fechar, Pedro buscava respostas no horizonte, mas as soluções políticas pareciam ter se esgotado diante de tamanha crise. A abdicação tornou-se o único caminho. Em um ato de renúncia final, ele abriu mão do império em favor de seu jovem filho. O navio partia do porto do Rio de Janeiro, levando o libertador de volta ao velho mundo, enquanto o sol se punha em seu reinado. Dom Pedro I, um homem que viveu entre a glória e o caos. Libertador ou prisioneiro de suas próprias escolhas. Seu legado permanece eterno. Um imperador em construção. A coroa que pesava mais do que parecia. Quando Dom Pedro I assumiu o trono, o que parecia glória rapidamente se transformou em pressão. O Brasil era agora independente, mas ainda frágil, dividido e cheio de incertezas. O povo esperava liderança, estabilidade, decisões firmes. Mas será que ele estava pronto para carregar esse peso? O problema é que governar um país recém-nascido exigia mais do que coragem, menos exigia estratégia. E naquele momento, cada decisão poderia fortalecer o império ou colocá-lo à beira do colapso. Mas até onde ele conseguiria sustentar essa responsabilidade? Um país cheio de expectativas, o clima nas ruas era de esperança, mas também de desconfiança. A independência havia sido conquistada, porém o futuro ainda era incerto. As elites queriam estabilidade política, o povo queria melhorias reais, e o mundo observava o Brasil com atenção. O mais surpreendente é que ninguém sabia exatamente qual rumo o país tomaria. Dom Pedro I precisava provar que não era apenas o homem do grito histórico, mas um líder capaz de governar. Mas será que ele conseguiria corresponder a tantas expectativas ao mesmo tempo? As primeiras decisões e os primeiros erros, logo nos primeiros anos, as escolhas começaram a definir seu destino. Algumas decisões trouxeram avanços, porém, outras geraram desconfiança e tensão. O problema é que governar envolvia interesses conflitantes, disputas políticas
e pressões constantes. E cada erro era amplificado, observado, criticado. O que ninguém te conta é que, nos bastidores, o império já começava a apresentar rachaduras. Mas por que isso aconteceu tão rápido? Teria sido falta de preparo. Ou o sistema já estava condenado desde o início? Entre a autoridade e a instabilidade, manter o controle de um país em formação não era tarefa simples. Rebeliões, disputas internas e interesses divergentes começaram a surgir. Dom Pedro I tentava afirmar sua autoridade, mas a instabilidade crescia silenciosamente. Só que havia um detalhe crucial. Quanto mais ele tentava controlar, mais resistência surgia. E isso levantava uma dúvida inquietante. Será que o poder estava escapando de suas mãos? Ou tudo isso era apenas o começo de uma crise muito maior? Entre o poder e o caos, o início da instabilidade no império. O governo de Dom Pedro I começava a enfrentar algo que ninguém previa: a perda gradual de controle. O que parecia um império sólido começou a mostrar rachaduras silenciosas. Mas por que um líder que havia conquistado tanto começava a perder apoio tão rapidamente? Decisões políticas difíceis, alianças frágeis e pressões internas criavam um cenário de tensão constante. O problema é que o Brasil ainda era uma nação em construção, e qualquer erro poderia custar caro. O mais surpreendente é que o próprio imperador parecia não perceber o tamanho da crise que se aproximava. Decisões que dividiram o país. Cada decisão tomada por Dom Pedro I gerava reações intensas. Alguns o viam como necessário, outros como autoritário. Porém, até que ponto suas escolhas eram estratégicas ou impulsivas? O cenário político se tornava cada vez mais polarizado. E o que antes era apoio começava a virar desconfiança. O que ninguém te conta é que bastidores políticos ferviam com disputas de poder, interesses ocultos e traições silenciosas. E se essas decisões tivessem sido diferentes? Talvez o destino do império também fosse outro. Mas agora o conflito já estava instalado. A crescente insatisfação popular. Nas ruas, o sentimento era claro: algo estava errado. O povo começava a questionar o governo. E a imagem de Dom Pedro I já não era mais intocável. Só que, quando a confiança se quebra, é quase impossível reconstruí-la. Reclamações, tensões e descontentamento cresciam em silêncio, até se tornarem impossíveis de ignorar. O mais surpreendente é que esse descontentamento não veio de uma única causa, mas de uma sequência de decisões que se acumularam ao longo do tempo. Mas por que isso aconteceu? E será que ainda havia tempo? O herói começa a ser questionado. Aquele homem que antes era visto como libertador, agora começava a ser enxergado com outros olhos. Dom Pedro I enfrentava um momento mais delicado de sua trajetória. Mas quando exatamente o herói se torna alvo de críticas? O problema é que a linha entre liderança e autoritarismo pode ser muito tênue. E o que ninguém te conta é que, nesse ponto da história, o imperador já não lutava apenas contra adversários políticos, mas contra a própria imagem. E se o maior inimigo dele fosse ele mesmo? No coração do Rio de Janeiro imperial, um romance proibido ameaça as bases do trono. Dom Pedro I e Domitila de Castro vivem uma paixão intensa. Entre sussurros e escândalos, o imperador negligencia seus deveres, assinando documentos de Estado com pressa, enquanto sua mente se perde em desejos pessoais. Nas ruas da capital, o descontentamento cresce. O povo observa com desconfiança a influência da marquesa sobre as decisões que moldam o futuro do Brasil. Enquanto isso, na penumbra de seus aposentos, a imperatriz Maria Leopoldina enfrenta a solidão. Suas lágrimas molham as cartas que escreve para sua família distante. Mesmo em meio ao sofrimento, sua mente brilhante analisa mapas e estratégias políticas. Leopoldina é a força silenciosa por trás da soberania da nação. O contraste é cruel. De um lado, o luxo e as festas vibrantes de Domitila. Do outro, a dignidade solitária da imperatriz, traída e esquecida. No Conselho de Estado, a tensão é sufocante. Dom Pedro ignora seus aliados, distraído por lembranças de sua amante,
enquanto o império clama por liderança. Discussões acaloradas ecoam pelas paredes. Mapas são jogados e alianças rompidas. O imperador se isola, cercado por conflitos que ele mesmo ajudou a criar. A instabilidade política se funde à paixão desmedida, criando uma tempestade perfeita que ameaça desmoronar tudo o que foi conquistado com sangue e suor. Símbolos do poder começam a definhar. A coroa, antes gloriosa, agora repousa sobre a poeira de um governo que perdeu seu rumo e sua fé. O imperador caminha sozinho pelos corredores vazios. O silêncio do palácio é o prenúncio de uma queda iminente que mudará a história para sempre. Sob o céu nublado do Rio de Janeiro, o primeiro reinado chega ao seu crepúsculo. Amores e escândalos deixaram marcas indeléveis na alma do Brasil. O herói do grito do Ipiranga, Dom Pedro I, já foi o símbolo máximo de esperança para um Brasil recém-independente e livre. Mas a glória do primeiro reinado foi efêmera. O imperador que uniu a nação logo se viu cercado por sombras e desconfianças crescentes. Nos gabinetes escuros do palácio, o brilho da coroa começou a empalidecer sob o peso de decisões autoritárias e documentos que selavam seu destino. A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 plantou a semente da discórdia. O outrora defensor perpétuo agora era visto como um monarca centralizador. As elites brasileiras, antes aliadas, sussurravam nos salões luxuosos, conspirando contra a influência excessiva dos conselheiros portugueses nos bastidores do poder. Mapas do vasto território eram marcados por conflitos regionais e pela desastrosa Guerra da Cisplatina, que drenava os cofres e a paciência da população. Dom Pedro I caminhava solitário pelos imensos corredores de mármore, cada passo ecoando o crescente distanciamento entre o trono e a realidade das ruas. No Rio de Janeiro, o descontentamento fervia. O povo, sufocado pela crise econômica, trocou os aplausos por protestos e cartazes rudimentares. Do alto de suas janelas palacianas, o imperador observava uma nação que ele já não compreendia e que passava a vê-lo como um estranho. Comerciantes e trabalhadores olhavam com amargura para o luxo imperial, sentindo-se traídos pelo homem que outrora prometera a liberdade e a prosperidade. A guarda imperial patrulhava ruas cada vez mais tensas, onde o silêncio era interrompido apenas por gritos de revolta contra o absolutismo do monarca. As noites no palácio tornarão se frias e silenciosas. A mesa de jantar. O vazio das cadeiras simbolizava a perda total de apoio político. A pressão era insustentável. Cada nova escolha parecia um beco sem saída, refletida no cansaço profundo estampado no rosto do jovem imperador. O império, outrora sólido como mármore, apresentava rachaduras profundas. O prestígio de Pedro I desmoronava sob o peso de suas próprias contradições. Isolado e sem alternativas, Dom Pedro I contemplava o horizonte nublado. O sol do primeiro reinado estava se pondo de forma melancólica. A abdicação era o único caminho restante. O homem que deu o grito de independência partia, deixando para trás um trono vazio e um futuro incerto. Em abril de 1831, o Rio de Janeiro vivia noites de extrema tensão. O primeiro reinado de Dom Pedro I chegava ao seu limite político. No silêncio de seu gabinete, o imperador encarava o papel que mudaria o curso da história brasileira. Fora do palácio, o povo clamava por mudanças. Com um suspiro pesado, ele assinou a abdicação. O homem que proclamou a independência agora renunciava ao seu trono em favor de seu filho de 5 anos. No imponente salão imperial, o cenário era de uma despedida melancólica. Pedro I ajorrou-se para ficar na altura do pequeno sucessor. O olhar do pai era carregado de dor, enquanto a criança, confusa, não compreendia que naquele momento recebia o destino de uma nação inteira. O toque final, no ombro do filho, selava o fim de uma era. O Império do Brasil estava prestes a entrar em um de seus períodos mais incertos. Sob a luz do luar, a carruagem imperial partia apressadamente. O monarca deixava para trás o país que ele mesmo ajudara a criar. Nas ruas, o clima era de divisão. Enquanto uns celebravam a queda do imperador, outros temiam o vácuo de poder que se formava. O palácio
Antes centro do poder absoluto, agora parecia um labirinto de corredores vazios e silenciosos, aguardando o futuro. A bordo da nau inglesa, Dom Pedro olhava para o horizonte. O mar o levava de volta à Europa, deixando um legado de conflitos e glórias. Mapas seriam redesenhados e a Constituição testada. O Brasil iniciava o complexo período das regências sob a sombra do imperador que partiu. O trono permanecia vazio, simbolizando o fim de um reinado e o nascimento de uma nova identidade nacional. O destino agora pertencia ao povo. O retorno à Europa, um rei sem trono, longe do Brasil. Dom Pedro I já não era mais o imperador que um dia comandou multidões. O silêncio da Europa contrastava com o barulho das decisões que ele deixou para trás. Mas o que levou um homem tão poderoso a abandonar tudo, entre saudade, pressão política e um destino ainda incerto, ele agora enfrentava um novo desafio: reconstruir sua identidade. O problema é que, na Europa, ele não era mais um símbolo de independência, mas um homem tentando provar seu valor novamente. E se essa fosse sua última chance? Guerra, honra e redenção. Porém, o exílio não significava descanso. Em Portugal, conflitos explodiam, e Dom Pedro I viu ali uma nova missão. Entre batalhas e estratégias, ele mergulhou em uma guerra. O mais surpreendente é que ele lutava não apenas por poder, mas por honra e redenção. Mas por que isso aconteceu? O homem que libertou o Brasil agora precisava lutar para salvar sua própria história. Cada batalha carregava mais do que pólvora. Carregava o peso de suas escolhas. E se vencer não fosse suficiente para pagar seus erros? O peso das escolhas. Só que, enquanto avançava nos campos de batalha, o passado nunca o abandonava. As decisões tomadas no Brasil ainda ecoavam em sua mente. O que ninguém te conta é que a maior guerra de Dom Pedro primeiro não era externa, mas interna. Entre arrependimentos, dúvidas e memórias, ele começava a enfrentar as consequências de suas escolhas, o que levou o Brasil àquele ponto. Também o trouxe até aqui. E se tudo isso pudesse ter sido evitado? A glória parecia distante e o peso da história cada vez mais presente. O fim de um homem, o nascimento de uma lenda. O tempo passou e a energia daquele homem começou a se esgotar, mas sua história estava longe de terminar. Mesmo enfraquecido, Dom Pedro I ainda carregava a chama de quem nunca desistiu. O mais surpreendente é que sua morte não apagou sua história. Entre conquistas, erros e sacrifícios, ele deixou um legado marcado por contradições. Mas afinal, ele encontrou redenção? Ou sua história permanece como um enigma? Porque algumas decisões ecoam para sempre. O peso de uma independência, o Brasil finalmente se tornava livre. Mas a que custo? A imagem de Dom Pedro I como herói começou a se consolidar. Porém, por trás da independência havia decisões precipitadas, pressões políticas e interesses ocultos. O problema é que libertar um país era apenas o começo. Governar exigia algo muito maior: equilíbrio, estratégia e confiança do povo. Mas isso estava faltando. O mais surpreendente é que aquilo que parecia vitória começava lentamente a se transformar em instabilidade. Será que o Brasil estava realmente preparado para essa liberdade? Entre o herói e o homem falho, ele era visto como símbolo de coragem, mas também como um homem impulsivo. Dom Pedro I vivia dividido entre o dever como imperador e seus próprios desejos. Escândalos, decisões controversas e conflitos políticos começaram a manchar sua imagem. Só que o povo não perdoa facilmente quando expectativas são quebradas. O que ninguém te conta é que, por trás do título de imperador, existia um homem cheio de falhas e inseguranças. Mas até que ponto essas falhas pessoais influenciaram o destino de uma nação inteira? Consequências que ecoam na história. As decisões tomadas naquele período não ficaram no passado. Elas ecoaram por gerações. O Brasil seguiu independente, porém marcado por conflitos, instabilidades e desafios estruturais. Mas será que tudo isso poderia ter sido diferente? O mais inquietante é perceber que algumas escolhas de Dom Pedro I ainda refletem
no país de hoje. O problema é que a história não oferece respostas fáceis. Ela deixa perguntas. E talvez a maior delas seja: o preço da independência foi alto demais? A dúvida que nunca desaparece. Com o passar do tempo, a figura de Dom Pedro I se transforma em algo difícil de definir. Herói para alguns, erro histórico para outros. Mas a verdade pode estar em algum lugar no meio disso tudo. O que ninguém te conta é que grandes decisões quase sempre carregam grandes consequências. E se aquele famoso grito tivesse sido diferente? E se tudo tivesse seguido outro caminho? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: a história não termina, ela continua sendo questionada. A história não é feita apenas de heróis, mas de decisões difíceis, erros e consequências. E talvez o maior legado de Dom Pedro I não seja o grito que ecoou naquele dia, mas as dúvidas que ficaram até hoje. Parabéns a você que chegou até o final desse vídeo. Se você quer entender um pouco mais sobre como o Brasil, chegou até hoje, como estamos hoje, é graças a essas histórias passadas. Então nós vamos ter várias personalidades, de presidentes a personalidades de pessoas que fizeram a diferença aqui no Brasil para nós chegarmos até aqui hoje. Então eu te convido a dar um joinha no vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal, porque nós vamos ter muito mais histórias, muito mais relatos sobre personalidades do Brasil. Então eu te convido a assistir também a um vídeo que eu vou deixar aqui de lado, a se inscrever no canal e nos curtir, que você vai ser muito importante para que nós possamos continuar a trabalhar e gerar vídeos interessantes para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.